noite a todos. Boa noite, pessoal que está em casa. Mais uma aula de geografia. Hoje é a nossa última aula do presencial, né? Até que se provem o contrário. De geografia é a última. É uma aula hoje que vamos falar sobre climas, né? Por que não está encerrando o edital? Porque nós já começamos lá no final, né? Mas não tem problema. Não sei como é que vai funcionar as aulas depois online. Não sei se a gente vai vir aqui dar aula para vocês, para a câmera, se vai ser no estúdio, se vocês vão assistir as aulas que estão gravadas já. Não sei. Tô que nem marido traído, né? Sempre o último a saber, né? Bom, não importa que nós temos hoje uma aula, vamos falar sobre clima. Na aula passada nós falamos sobre o relevo, né? E eu lembro que eu deixei com vocês uma lista de exercícios, né? Bem bacana, com bastante exercícios. Aqui, ó, hoje temos também um exercício. Ó, com bastante exercícios sobre o relevo, né? Fizeram? Claro, né? Quem não fez, não responda, né? Quem não fez, não responda, melhor, né? Melhor. Bom, então, como eu estava falando, na aula passada nós tivemos uma lista. Como é que foi na lista aí? Acertou tudo ou não? Que bom, né? Senão, se falasse que acertou todos, eu ia dizer que tu tá mentindo. Não, mentira, é exercício tranquilo, né? Não tem exercício difícil aqui. Hoje eu trouxe uma lista que vai tratar dos exercícios do clima, né? E tem muita questão da SpaceX. Aliás, amanhã eu vou fazer um evento ali em cima só sobre questões da SpaceX, tá? Logicamente que vocês vão ter aula, vocês não vão conseguir assistir, mas deve ficar salvo lá na plataforma para vocês, lá provavelmente, não sei. Tá? Só sobre a SpaceX. E aí eu vou dar uma comparadinha para vocês verem com a questão da SpaceX. Ela cobra mais esmiuçado os assuntos e é um pouco mais bem elaborada as questões da SpaceX, né? Vou deixar aqui do ladinho, aqui ó, deixar aqui para não atrapalhar. Beleza? Então tá, nós vamos falar sobre climas hoje. Para começar a falar sobre clima, eu sempre digo, né, sempre começo a aula falando o seguinte: tem que entender a dinâmica climática do mundo, né? E dessa dinâmica climática do mundo, nós chamamos aqui de zonas climáticas da Terra. Beleza? Essas aqui são as zonas climáticas da Terra. Climas, vou botar aqui do ladinho, aqui, ó. Filha da mãe. Aqui, ó. Zonas climáticas da Terra. Beleza? Zonas climáticas da Terra. Vou botar aqui em preto. Bom, o que nós precisamos entender aqui? Que nós temos uma região central do globo, que é a chamada região intertropical. Aqui nessa região onde eu tenho os climas mais quentes, clima equatorial, mais próximo à linha do Equador, e um pouquinho mais afastado da linha do Equador, nós temos os climas tropicais, né? Predominância dos climas tropicais. Por isso que ela é chamada região intertropical, porque eu estou aqui a 23 e 27 minutos, 23 graus e 27 minutos, 23 graus e 27 minutos. Eu tenho o trópico de Capricórnio, e tenho o trópico de Câncer. Teve uma questão lá da prova da PM que trazia, como é que foi a questão? Deixa eu me lembrar. Não me recordo mais. Mas assim, eu me recordo de uma das alternativas. Que um professor de um outro curso, que eu não vou falar, ele corrigiu e disse que estava certo aquela. Tá de sacanagem, guerreiro. Tá? O que dizia a questão? Que o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, esses paralelos, isso era mais ou menos isso. O paralelo Capricórnio, o paralelo Câncer, são responsáveis pelas estações do ano, mais ou menos assim. Basicamente isso era a alternativa. Não sei se chegou a ver. Nada a ver, né? Nada a ver. Quem que é responsável pelas estações do ano? O movimento de translação, né?
Daí ele disse que essas linhas, tá, eu até mais ou menos eu entendi o que ele quis relacionar, mas se equivocadamente, né? Ele quis relacionar o seguinte: quando nós estamos no verão aqui no Brasil, verão no Brasil, o verão no hemisfério sul, melhor dizendo, né? Verão no hemisfério sul, os raios do sol, eles atingem perpendicularmente o trópico de Capricórnio. Por isso que é mais quente aqui e é frio aqui. Nesse momento, ó, antes de ontem começou o inverno. Quer dizer que os raios de sol estão atingindo perpendicularmente aonde? No trópico de Câncer, né? E está mais afastado de nós, por isso que nós estamos sentindo mais frio aqui. Mais ou menos isso. Então acho que foi isso que o cara relacionou na hora da resposta lá, mas não foi aceito. Beleza? Bom, então essa região intertropical é a região mais quente, onde estão os climas mais quentes. Vamos relacionar aqui já com a vegetação. Região mais quente, então eu tenho a maior diversidade vegetal do globo, claro, aqui. Tá? Onde tem as florestas mais heterogêneas, né? Os vegetais que aqui crescem são de maior altura, é a região onde chove mais, né? Porque é fruto de uma evaporação dos oceanos, fruto da própria floresta, no caso da floresta amazônica, que evapotranspira, então é a região onde mais chove no globo, beleza? Essas regiões aqui. Bom, se eu tenho aqui uma região intertropical, aqui eu tenho outras duas regiões, que são chamadas de regiões temperadas, né? Ou zonas temperadas. Zonas temperadas. Zona temperada do sul, né? Do sul. E zona temperada do norte. Beleza? Ok. Próximo, dentro da zona temperada, eu tenho uma região que é aproximadamente 5 graus do hemisfério do Trópico de Capricórnio, ou 5 graus do Trópico de Câncer, né? Aqui, 5 graus, mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim. Mais ou menos aqui assim. Eu tenho uma região chamada região subtropical. Não tem um paralelo dizendo que aqui é o paralelo do subtropical, não. Mas territórios localizados nessas regiões têm climas subtropicais. Ou seja, está um pouquinho mais frio do que o tropical e não é tão frio como um clima temperado. Né? Mais ou menos isso. Então, aqui, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, nós temos essas regiões subtropicais. Repito, não tem um paralelo que determine ela, mas a gente sabe. Por que eu quero dizer isso? Não, a região, sei lá, nos Estados Unidos, tal lugar lá, tem característica de ter um clima subtropical. Então, quer dizer que ela está aqui próximo ao Trópico de Câncer. Né? Está próximo a essa linha aqui. Tranquilo? Não se afasta muito. Beleza? Bom, e aqui, para finalizarmos, nós temos as regiões polares. A zona polar do sul e a zona polar do norte. Vou escrever só assim. Tranquilo? Climas polares, clima subpolar, né? Então, climas extremamente frios, neve, gelo, sempre aqui nessas regiões. Tranquilo? Beleza. Mas por que tem diferença de temperatura? Né? Acabei de falar. Porque o Sol, ele atinge com mais potência essas regiões aqui. Daqui para diante. Ou seja, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, menor é a minha temperatura. E esse é o fator climático chamado latitude, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui. Beleza? Então, para iniciarmos, nós temos que lembrar que existem as zonas térmicas da Terra. Zonas térmicas, tá? E aí, o primeiro assunto da região dos climas serão os fatores climáticos. Fatores climáticos. E os fatores climáticos, eles caem tanto na ESA quanto na SpaceX, tá? Então, os dois concursos, eles cobram fatores climáticos, beleza? SpaceX, pode falar.
Isso. Na verdade, é determinar. Esses paralelos são determinados. 23 e 27. Aqui, ó, é 66 e 36. 66 graus e 33 minutos. Tá? Aqui é 90. Né? Aqui também é 66 graus e 33 minutos. Beleza? Eu entendi o que você quis perguntar. Determinado a largura, mais ou menos isso aqui? Na verdade não tem um parâmetro, não tem uma base. Esses são os paralelos conhecidos. Mas você sabe que entre esses paralelos nós temos vários outros aqui, né? Que, lógico, não são conhecidos. Não são conhecidos. Eu posso ter paralelos a cada 1 grau. Eu posso ter paralelo a cada 1 minuto. Isso aí, depende. Né? Logicamente que você não vê no globo, tu vê vários paralelos, mas os conhecidos são esses aqui. Entre eles vai ter outro, mas não tem um nome específico. Esse aqui é o paralelo tal, não tem. Tá? Quantos paralelos eu posso traçar? Se for de 1 grau, posso traçar 90. Né? 90 para norte e 90 para sul. Né? E assim por diante. Mas, como eu te disse, não tem paralelos, eles não são determinados. Eu sei que quando eu tiver a 23 graus e 27 minutos, eu estou no paralelo trópico do Capricórnio. Quando eu estiver aos mesmos 23 para norte, eu vou estar no trópico de Câncer. Ou 66 e 33, eu estarei no círculo polar do norte ou no círculo polar do sul. Esses são os determinados. Beleza? Tranquilo? Bom, então tá. E aqui nós temos os fatores climáticos. Então, fatores climáticos, como eu falei para vocês, eles cobrem tudo que é prova. E eu vou começar por esse. Eu não começo por esse, mas vou começar por esse que eu acabei de falar aqui. Ó. O primeiro fator climático, chamado de latitude. Então, a latitude é um fator climático? Sim. E aí nós vamos ver que tem alguns outros fatores, não vou dizer fatores, mas alguns outros, fatores que não são climáticos, mas também influenciam no clima, mas depois a gente vai falar. Tá? Influenciam na temperatura mais. A latitude, então, como eu disse para vocês, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, menor é a minha temperatura. Ó, e aí, isso aqui sempre está escrito nas provinhas. Ó. Quanto maior a latitude, menor é a temperatura. Tá. Essa frasezinha vem nas provas. Logicamente que o examinador ele vai pegar, vai inverter maior a temperatura e tal, menor a latitude. Então tem que lembrar disso aqui. Quanto maior a minha latitude, menor é a minha temperatura. Tranquilo? Aqui eu estou a latitude 66 graus, a minha temperatura é menor do que a 23 graus, né? Porque os raios de sol demoram mais para atingir lá, ou né, são mais longos, ficam mais longos. Bom, outro fator climático que nós temos, que é parecido né, ao textinho aqui, é a altitude. A altitude. E aqui também tem a frasezinha de efeito ali que tem que lembrar. Ó, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Geralmente eu falo dessa... Eu vou desenhar aqui, ó. Tá? Então quer dizer que ao nível do mar, a minha temperatura é maior do que no topo de uma montanha, por exemplo? Sim, é maior. Mas por que é maior, né? Por que é maior? Qual que é a relação? A cada 1000 metros, diminui aproximadamente 6 graus. Tá? Essa é uma lógica. Cada 1000 metros, mais ou menos 6 graus. Varia um pouco de região para região, mas é mais ou menos isso. Mas o que nos interessa? Aqui, ó, no nível do mar, eu tenho uma pressão atmosférica de 1 atm. Ou seja, eu tenho uma pressão atmosférica aqui. Né?
quer dizer o que, pressão atmosférica? Está aqui, mar. O que quer dizer? Quer dizer que as moléculas de ar que estão na minha cabeça, elas fazem essa pressão de 1 atm, uma atmosfera. Ó, isso aqui são moléculas de ar. Beleza? Quanto mais eu subo, mais esse ar vai se tornando rarefeito. Ou seja, essas moléculas, elas começam a se afastar. Ó, se afastar. Tá? Ó, aqui as moléculas estão mais afastadas e tal. Pá, olha só. Né? Só apagar um pouquinho aqui, fazer um negocinho aqui. Ó. Tá? Então eu tenho aqui, pá, aí. Aqui é terra. Aqui é a beira da praia. Então aqui eu tenho bastante molécula de ar. Qual é a influência? Os raios de sol, né? Eles vão atingir, né? Ó, aqui. Vão atingir aqui e vão refletir. Né? E eles aquecem a Terra no momento da sua reflexão. Sim, de que forma? Quando eles vão vão voltar para a atmosfera, eles são barrados por essas moléculas de ar que tem ali. São barrados. Então ele vem aqui, vou botar uma molécula aqui só para fazer um desvio. Vem aqui, pá, bateu na molécula, desvia e é dissipado, retorna para a atmosfera. Aqui ele retorna com mais facilidade, né? Porque as moléculas estão mais afastadas. Quer dizer que não retém muita temperatura aqui. Então a temperatura aqui é mais fria, porque eu tenho menos moléculas de ar. Aqui eu tenho bastante moléculas de ar. Então os raios solares, ó, eles vão ter que fazer né? Vão ficar no sanhaço para voltar, para ser refletidos. Nesse momento, eles permanecem por mais tempo aqui, são barrados pela maior quantidade de moléculas de ar, consequentemente, deixam o ambiente mais aquecido. Beleza? E eu falei moléculas de ar, eu não estou nem falando de umidade. Nem falando de umidade. Se eu tiver um ar úmido, aí que potencializa. Imagina gotículas de água espalhadas no ar, né? Esses raios refletem e vão tentar sair. Vai bater nas gotículas de água, vai formar como se fosse um espelho. Né? Então, quanto mais gotículas de água em suspensão, mais abafado parece que fica. Por isso que lá na região norte, lá, o clima é sempre abafadão, porque a umidade é muito forte. E aí os raios solares tentam retornar, conseguem, porém eles têm que ficar desviando das moléculas de água e permanece e o ambiente aquece mais. Mais ou menos isso aqui. Por isso que quanto maior a altitude, menor a temperatura, porque quanto mais altitude eu tiver, menos moléculas de ar eu vou ter em suspensão, vai facilitar a dissipação do calor. Tranquilo? E uma falsa interpretação, os caras dizem, não, eu estou mais alto, eu estou mais próximo do Sol, teria que ser mais quente, né? Eu já vi questão, lógico, erradamente falando isso aí. Então, quanto mais próximo ao mar, quer dizer que mais longe do Sol eu estou. Então, teoricamente, é mais frio, né? Logicamente que não tem, essa relação não existe, a relação é essa. Tranquilo? Beleza. Então tá. Esses são os dois primeiros fatores climáticos que nós temos, tá? O que mais que eu vou falar de fator climático? Massas de ar eu vou deixar por último, que é o que mais se cobra na prova da ESA. Mais se cobra. Um outro fator climático chamado continentalidade e maritimidade. Ó, continentalidade e maritimidade. Maritimidade. Esses fatores climáticos aqui, maritimidade. Esses fatores climáticos, eles tendem a confundir um pouquinho a cabeça do camarada na hora da prova. Tendem a confundir. Quando eu estou continental, quer dizer que eu estou dentro do continente, né? Dentro do continente. Mas não é na beiradinha, na morla lá, é dentro do continente. Deixa eu desenhar um mapinha aqui para facilitar o entendimento sobre esses fatores climáticos aqui. Uma coisa é o cara decorar, né? O que é continentalidade e maritimidade. Se o cara entender, ele não precisa nem estudar mais, ele já vai saber, tá? Mas esses fatores climáticos, eles tendem a confundir um pouquinho, dependendo do jeito que ele vem na sua prova, tá? Então tá, nós vamos ter aqui, vou continuar desenhando aqui a América do Sul, tá? Beleza, mais ou menos isso aqui,
Tranquilo? Ok. Bom, duas pessoas, ou duas regiões. Uma região aqui e outra região aqui, ó, né? Estão latitude igual. Essa região, ela é mais continental. Isso aí já é sabido por todos, vocês não têm dúvida sobre isso aqui. Ela é mais continental, porque ela está dentro do continente. Essa aqui, ela é uma região mais marítima, próxima ao mar. Essa região vai sofrer os efeitos da maritimidade, que é, vou colocar aqui assim, ó, maritimidade, maior umidade, do ar, maior umidade do ar, né? E a umidade do ar, eu acabei de dizer que também influencia no aquecimento, né? Se eu tenho uma umidade do ar, ele tem o poder de aquecer. Maior umidade do ar, maior proximidade a massas d'água, né? Por exemplo, aqui eu tenho o mar. O que o mar faz de diferente da terra? O mar ele tem um poder de conservar calor maior do que o da terra. Por exemplo, no dias quentes ou meses quentes, né? A terra ela tem o poder de aquecer rapidamente, né? Rapidamente ela aquece. Porém, o sol se pôs, ela rapidamente esfria. E o mar é o contrário. Ele demora para aquecer. Porém, o sol se põe, ele permanece aquecido. E lógico, ele vai esfriando ao longo das horas, mas demora mais do que a terra. Um exemplo, por exemplo, vocês estão lá na praia, né? Estão lá, final de ano, na praia, e aí o pai de vocês, ou vocês alugaram uma casa de frente para o mar. Né? Só o Bruno, né, que costuma fazer isso aí, de frente para o mar. Durante o dia, o que acontece? Você está lá sentadão, lá na cadeira, aquela brisa do mar vindo. E durante a noite, inverte. O vento começa a vir, chamado vento de terral, começa a vir do continente para o mar. Por que inverte isso aí? Porque os ventos, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a dinâmica dos ventos, os ventos eles correm das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. O que são áreas de alta pressão? Tá? Aqui é pressão atmosférica, né? O que são áreas de alta pressão? Áreas de alta pressão são áreas onde as moléculas de ar estão juntinhas, são áreas frias. Quando está frio, a tendência das moléculas de ar é se aproximar, né? Ó, para se aproximar. Aqui é uma área de alta pressão, onde as moléculas de ar estão juntinhas. Então o vento ele sai das áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Então ele, como aqui é uma área de alta pressão, ele tende a fazer isso aqui, ó, né? E empurrar. O vento, as moléculas pesam e elas tendem a empurrar. E logicamente que ela vai descer e vai ter que ir para algum lugar, não vai entrar dentro da terra, né? Ela vai ter que ir para algum lugar. Vamos botar aqui assim, ó, né? Ela vai ter que ir para algum lugar. Vai ir para um local que não tenha um espaço vazio, né? Ela vai para uma área de, botar aqui em vermelho, de baixa pressão. Áreas de baixa pressão são áreas quentes, onde as moléculas de ar estão mais afastadas, né? Áreas de baixa pressão. Então esse ar vai vir, vai descer e vai tender a subir aqui, ó. Por quê? Vai tender a subir. Essas áreas são chamadas de áreas ciclonais. E essas áreas são chamadas de áreas anticiclonais. Beleza? Ok. Áreas de alta pressão são áreas frias. Áreas de baixa pressão são áreas mais quentes. Vamos voltar para o exemplo da praia lá do Bruno. Tá? Durante o dia, o continente está mais quente. Porque eu falei que a Terra aquece mais rápido. Então o vento corre das áreas frias para as áreas quentes. Por isso que o vento vem do mar. Porque no mar está mais frio do que o continente. Então o vento vem para cá. Durante a noite, né, o sol se põe, rapidamente a terra esfria.
E o mar, como tem um poder de manter a caloria, ele se mantém mais quente do que a terra. Por isso que o vento, ó, de noite, sopra do continente para a cidade. Beleza? Porque o vento sopra das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Depois a gente vai ver a dinâmica dos ventos de novo. Beleza? Bom, e aí, na maritimidade, eu tenho maior umidade, eu estou mais próximo do continente, ou seja, eu estou mais próximo daquele local que tem o poder de conservar o calor. Tá? Conservar o calor, então pensa isso. Então, nas áreas onde eu tenho o fator climático maritimidade agindo, eu tenho, vou botar baixas não, vou botar menor amplitude térmica. Tá? Isso aqui é o que mais vem nas provas. Ó. Eu tenho menor amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Beleza? Isso é amplitude térmica. Então, áreas perto do mar, eu tenho menor amplitude térmica. E ao contrário disso, o fator climático continentalidade, eu vou ter aqui, ó, maior amplitude térmica. Porque eu falei que de dia é um inferninho de quente. Quando o sol se põe, rapidamente esfria. Então dá uma diferença muito grande. De dia está 30 graus, de noite vai para 19, vai para, sei lá, 26. Né? E aqui não. De dia é 30 graus, de noite é 29. 2 graus de amplitude térmica. Aqui eu tenho 10, quase 10, sei lá. A amplitude térmica é maior. Beleza? Essa é a principal relação que vocês têm que fazer entre esses dois fatores climáticos aqui. Ó. Continentalidade e maritimidade. Tá? Lembre-se, continentalidade, menor umidade. Aqui, maior umidade, porque está próxima do mar. Tranquilo? Beleza. Então tá bom. Deixa eu apagar isso aqui agora. Próximo fator climático que nós temos aqui. Vegetação. Fator climático, vegetação, tá? Tá aqui, ó. Vegetação. Vegetação. É um fator climático que influencia o clima, claro. O maior exemplo aqui é a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela tem o poder de reter calor, né? Influencia devido ao albedo. Vou botar aqui, ó, albedo. Albedo é o quê? Albedo é o coeficiente de reflexão. Quanto maior o albedo, maior o poder de reflexão. Ou seja, albedo 1 é branco. A cor branca é o albedo 1. Né? E quanto maior a reflexão, menor é a absorção de calor. Beleza? Então, o albedo da vegetação, ela influencia o clima também, porque ela retém calor. O que mais que eu tenho na vegetação? Maior umidade. Né? A vegetação, ela tem poder de tornar os locais mais agradáveis. Por exemplo, né, Cascavel, dias quentes, né, o centro da cidade, inferninho de calor, mas se eu for ali para o Parque do Lago, né, eu vou ter um clima mais ameno. Por quê? Devido ao poder de maior umidade da vegetação e tal, ela tem o poder de diminuir as temperaturas. Então, quanto mais dentro da vegetação eu estou, menor as minhas temperaturas, tá? Esse é o que influencia. Só esses dois, tá bom. Vegetação. O outro fator climático que nós temos, né, é o fator climático urbanização. O fator climático urbanização, ele vai influenciar o clima, né, principalmente de grandes centros urbanos. Né? Ele vai, tá aqui, aumento das temperaturas. Né? Eles chamam grandes áreas urbanas que provocam microclimas urbanos
microclimas urbanos. Tá? Tendo em vista o quê? A retirada da cobertura vegetal, tá? A impermeabilização de solo, a cor das estruturas, né, do concreto, das cores, né, por exemplo, um branco, sei lá. Isso tem um poder de reflexão maior, tem um poder de absorção de calor maior, ou seja, aumentam as temperaturas. Beleza? Urbanização. Tá? Outro fator climático, relevo. Relevo também é um fator climático importante. Tá? O relevo atua como barreira orográfica. Barreira orográfica, barrando umidade, barrando ventos, né? E aí o maior exemplo aqui, Cordilheira dos Andes, o Planalto da Borborema, né? Vou trazer o exemplo da Cordilheira dos Andes agora. Mais ou menos aqui nessa região, lógico, a Cordilheira dos Andes ela se estende por toda essa costa aqui, né? Mas aqui nessa região aqui, ó, bem próximo ao Trópico de Capricórnio, nós temos o deserto mais árido do mundo, que é o deserto do Atacama. Esse deserto é formado, né, fruto de uma barreira orográfica chamada Cordilheira dos Andes. Cara, eu tô do lado. Se vocês forem lá, eu fui lá. Vocês forem lá, vocês vão estar no deserto que não tem água, não chove. E aí nós chegamos a ir até uma cidade chamada Antofagasta aqui, que é no litoral, que não tem problema de chuva, né? Logicamente, na beira da praia. E inexplicável não explica-se, né? Isso aqui, essa distância é de 30, 40, 50 quilômetros no máximo. Para dentro do continente, você já está dentro do deserto, né? Se você parar e tiver o olho bem bom, claro que não dá para enxergar, tem uma coisa, né? Mas você enxergaria o mar. Então é um negócio bem diferente, tá? Mas o que explica isso? É a barreira orográfica da Cordilheira dos Andes, que não deixa a umidade passar. Como é que não deixa? Mas por que não passa por cima? Sim, até tenta passar, né? Tá ali, ó. A barreira orográfica está aqui, ó. A umidade vem, né, do mar. A umidade está vindo, ó. A umidade vem. Quando ela bate aqui, ó, ela tende a subir. As moléculas que estão aqui, ó, vai subindo, diminui a temperatura, elas se juntam, ficam pesadas e caem. E as chuvas acontecem aqui, ó. Não consegue passar para o deserto do Atacama, por exemplo. Vou trocar aqui, não é mais deserto do Atacama, não é mais Cordilheira dos Andes, agora é Planalto da Borborema. Borborema. Acontece parecido com isso, né? Fica aqui nessa região aqui, ó, no Agreste, a região do Agreste, Planalto da Borborema. Não deixa passar a umidade para o sertão, por isso que o sertão tem esse clima semiárido. Planalto da Borborema, a ESA já cobrou em prova e várias vezes, beleza? É um dos responsáveis pela seca na região do sertão nordestino. Beleza? Tranquilo? Beleza. Esse é o fator climático relevo, influenciando o clima, né? Relevo, deixa eu ver. Tá, mais um aqui para nós irmos para... Isso aí. Para irmos lá para a última lá. O último fator climático, antes das massas de ar, vai ser correntes marítimas. Correntes marítimas é um fator climático que influencia regiões, principalmente regiões litorâneas, logicamente, né? Que são correntes marítimas? São fluxos de água que correm no mar. A Terra está girando, né? Movimento de rotação, translação, tal, e isso gera, logicamente, um efeito de física, e as águas do mar elas vão se movimentar. E aí observou-se que elas têm uma lógica, que são chamadas correntes marítimas, então elas chegam. Essas correntes marítimas, que são fluxos de água, elas podem ser quentes ou frias. Se forem quentes, são correntes com águas quentes, evaporam, tudo que evapora sobe, esfria, vai chegar a uma determinada temperatura, a uma determinada altitude, vai esfriar, vai condensar, vai chover.
Tá? Correntes marítimas quentes provocam mais chuvas. Correntes marítimas frias são de águas frias, né? São úmidas também, logicamente, só que provocam uma menor quantidade de chuvas. Mais ou menos isso. E aí, aqui como exemplos, né? Aqui, ó, vou botar assim, ó, correntes quentes. Quentes, ó. Quentes. Isso caiu na prova da SpaceX já, tá? Como correntes quentes, nós temos a corrente do Golfo do México, né? Guianas. E a corrente do Brasil. Beleza? Frias. Nós temos aqui a corrente de Humboldt. Corrente das Malvinas. Que mais? Círculo Polar Antártica. E aí depende, ó. Tem várias correntes, tá? Essas aqui são as mais conhecidas, observem, né? Mesmo por mais que você nunca viu essa corrente, mas observe, ele vai dizer, ó, Golfo do México, uma região que fica aqui, ó, região intertropical. Então tem que ser quente. Como é que vai ser corrente fria? Guianas é uma corrente que vem daqui. Corrente do Brasil. O Brasil é um país tropical, então ele denominou a corrente do Brasil corrente quente. São correntes quentes. Humboldt, Malvinas, de regiões frias, tá? Corrente polar antártica, também regiões frias. Tranquilo? Então, associem ao nome da corrente ao local onde ela está. Se for numa região tropical, é corrente quente. E é isso que na prova eles vão perguntar. Eles vão dar exemplos. São exemplos de correntes quentes. Caiu na prova SpaceX já isso aí, tá? E citou a de Humboldt, se não me engano. Ou das Malvinas, eu não lembro agora. Flanclandes, não lembro agora como se escreve. Flanclandes. Corrente do Pacífico. A corrente do Pacífico, bom, o Pacífico é o maior oceano. Depende aonde. Pacífico Sul, Pacífico, não sei. Só do Pacífico, eu jogaria corrente fria, tá? Porque o Oceano Pacífico é um oceano que não é um oceano mais frio, né? Então eu jogaria corrente fria, beleza? Então, logicamente que você vai analisar onde é que fica, né? Ele vai te dizer mais ou menos onde é que fica. Ele não vai te deixar na dúvida não, tá? Se deixar na dúvida, a questão está anulada. Tranquilo? Ok, correntes. E o último fator climático, não é isso que eu queria, é o fator climático, massas de ar, que cai demais, tá? Tanto ESA quanto SpaceX. A questão da ESA, todo ano praticamente cai uma questão sobre massas de ar. E aqui você pode englobar um monte de coisas, né? Nas questões de massas de ar, tá? Pode englobar um monte de coisa. Para nós aqui, o que nos interessa são as massas de ar que agem no Brasil. E elas agem de formas diferenciadas conforme a estação do ano, né? Se é verão ou se é inverno. Elas têm uma forma de agir. Uma área de atuação, melhor dizendo, tá? Uma área de atuação. Isso é importante, tá? E aqui nós vamos diferenciar aqui. Verão e aqui o inverno. Inverno. Beleza? Massas de ar. Beleza? Tá aqui, ó. Bom, aqui eu tenho a região equatorial. Aqui eu tenho região tropical, do trópico de mais ou menos isso aqui. Bom, primeira massa de ar que nós vamos falar aqui é a massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental, ela forma aqui, ó, no meio da floresta amazônica, né? No meio da floresta amazônica. Ela é uma massa quente e úmida, e essas características básicas é muito importante. É uma massa quente e úmida que tem o poder de influenciar praticamente todo o Brasil nos meses de verão. Principalmente, lógico, que é a região norte,
né? Principalmente a região norte, mas essas regiões aqui, ó, região sudeste também, tá? Região sudeste, até nós, a região sul aqui, somos influenciados pela massa equatorial continental. Tranquilo? Ó, vou botar para cá também. Ó. Essa é a massa equatorial continental. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ela, tá? Aqui nós temos a massa equatorial atlântica, tá? Que influencia principalmente a região nordeste do Brasil. Principalmente a região nordeste do Brasil. Massa equatorial atlântica, uma massa que se forma na região equatorial, em cima do Oceano Atlântico, e vai influenciar essas regiões aqui, tá? Aqui nós vamos ter a massa tropical atlântica. Essa massa de ar, ela vai influenciar, ó, essas regiões aqui. Toda a região litorânea do Brasil, né? Toda a região litorânea do Brasil será influenciada pela massa tropical atlântica, tá? E aqui nós vamos ter uma outra massa, aqui na região nordeste da Argentina, que é a massa tropical continental. Essa aqui é uma massa quente e seca, influencia essas regiões aqui, ó, tá? Ó, ela é uma massa com um pouquinho menos mais fraca, né? Mas a característica dela é ser seca, seca, continental seca. Aqui é continental, porém é úmida porque está em cima da floresta amazônica. Tranquilo. E nós temos, vou desenhar ela, né? Bem modesta aqui, ó, a massa polar atlântica. Existe, tá? Que no verão, ó, vai influenciar essa região aqui. Nem vai chegar aqui no Brasil, a não ser que, sei lá, beleza? Não vai chegar. Porém, e no inverno eu tenho as mesmas massas, ó, massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica, tá? Essa sim, ó, ela vai influenciar no inverno, ela vai ficar grandona e vai influenciar no inverno. E vai influenciar e vai causar, em alguns casos, não é sempre, esse fenômeno aqui, ó, chamado de friagem, que cai todo ano na prova da ESA, tá? Quem influencia, quem causa esse fenômeno é a massa polar atlântica. O que é esse fenômeno? É a queda brusca de temperatura nessas regiões que não é comum, né? Região amazônica, Mato Grosso, então baixando as temperaturas. E baixando o quê? Para 19 graus, 18 graus, tal, pá. Os caras quase morrem congelado lá, né? Mas é uma coisa assim, diferente, né, nos meses de inverno. Essas continuam agindo? Claro que sim, porém com menor intensidade, né? A temperatura é menor, com menor intensidade, mas continuam agindo sim, beleza? Continuam agindo. Bom, dessas massas, essas são as massas importantes. A maior importância aqui é essa situação aqui, ó, esse fenômeno que ocorre aqui. Outra coisa importante que nós temos aqui são duas áreas, né? Essa aqui é chamada de zona de convergência intertropical. Opa, intertropical. E aqui é chamada zona de convergência do Atlântico Sul. Zona de convergência intertropical é uma zona de convergência onde convergem ventos que vêm de lá, né? E que vêm de baixo. Esses ventos, essa umidade, né? Essas massas de ar, elas vão vir para cá, pá. E aqui eu tenho o quê? A Cordilheira dos Andes. Não esqueçam disso, né? Eu vou ter aqui a Cordilheira dos Andes, pá, beleza. Essa umidade vai vir, vai bater na Cordilheira dos Andes e vai desviar. Ela não ultrapassa a Cordilheira dos Andes, né? Em muitos casos. Ela vai bater aqui, vai desviar. E vai vir para onde? Vai vir para essas regiões aqui, ó. E aqui ela vai converger na zona de convergência do Atlântico Sul, que é essa região de convergência que recebe essas massas de ar, e essa massa de ar que vai bater aqui, ó, então elas vão se encontrar. É a zona de convergência chamada do Atlântico Sul, é na região tropical aqui.
Beleza? Então, a umidade da massa equatorial continental, ela vem, bate na Cordilheira dos Andes e é rebatida para cá. Por isso que é chamada de zona de convergência do Atlântico Sul. Tranquilo? Beleza, tá? Não, vou para o outro, depois eu vou explicar uma coisinha que eu ia explicar agora, depois eu explico, tá? Beleza, esses são os fatores climáticos. Em algum momento eu falei aqui para vocês que pressão atmosférica é fator climático. Eu falei que umidade do ar é fator climático. O que mais? Sei lá, precipitação é fator climático, não sei. São exemplos que eles colocam lá nas questões. Fatores climáticos são somente esses que eu falei para vocês aqui, ó. Altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas e tal, blá, blá, blá. Beleza? Esses são os fatores climáticos. E solamente. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho da dinâmica dos ventos. Quem gosta desse assunto é a SpaceX, tá? A dinâmica dos ventos. Nós vamos falar aqui, ó. Tá? Essa dinâmica dos ventos aqui, importantíssimo. Tá? Como eu falei para vocês, os ventos correm das áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Exatamente isso. E aí nós vamos falar aqui de um vento que corre daqui e vem para cá. Depois ele vem para cá, né, e vai formar uma célula. Isso aqui, ó, é chamado de célula. Né? Célula tropical, célula de Hadley, tá? Célula tropical ou célula de Hadley, que é a mesma coisa. É formada por esses ventos aqui, ó. Ventos que sopram das altas pressões para áreas de baixa pressão. Então, na área do Equador é sempre baixa pressão? Sim, porque é quente. Alta pressão, trópico, beleza? E sempre ocorrerá a alternância de áreas de alta para áreas de baixa. Aí os ventos retornam assim, tá? Esses ventos são os ventos alísios, que eu já vou explicar, eles são importantíssimos ali, tá? Mas o mais importante aqui é que eles formam a célula de Hadley. Ou célula tropical. Ou célula de baixas latitudes, tá? Podem ser esses três nomes. Célula de Hadley, célula tropical ou célula de baixas latitudes. Importantes? Sim. Bom, como eu tenho ventos que sopram para lá, eu tenho outros ventos que saem das áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Peraí. Que áreas de baixa pressão, se aqui eu estou falando do círculo polar, né, do sul, áreas de alta, célula de... Mas aqui eu vou desenhar, ó. Baixa pressão. Então, quer dizer que aqui é mais quente? Sim. Na teoria dos ventos, sim. Não me pergunta onde fica o Alegrete. Sim, tá? Porque os ventos, se eles saem de umas áreas de alta pressão, eles têm que ir para onde? Mas de baixa, não tem explicação. Né? É aquilo que eu falei, o vento na alta pressão ele empurra, ele tem que deslocar para algum lugar. Ele vai deslocar para áreas de baixa pressão. Então essa área aqui é considerada uma área de baixa pressão atmosférica. Beleza. E aí eu tenho aqui, logicamente, uma área de alta pressão, porque é no polo, tá ali, não tem para onde correr. Beleza? E aqui eu também vou ter uma dinâmica dos ventos. Ó, os ventos vão girar aqui, ó. Beleza? Ok. Aqui formou a célula de Ferrel. Células de latitudes médias ou de latitudes médias. E aqui a célula polar ou célula de altas latitudes. Tranquilo? Essa é a dinâmica dos ventos. E aqui em cima é a mesma coisa. Peguem isso aqui e colhem aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V aqui em cima. Beleza? Células dinâmica dos ventos. Dinâmica dos ventos. Tá? Isso aqui já na SpaceX, já foi cobrado na SpaceX. Tranquilo? SpaceX é um pouquinho mais detalhado. Sim, exato. Bom, dessa dinâmica dos ventos, nós vamos lembrar aqui que nós temos os ventos alísios. Eu vou desenhar o Brasil. Os ventos alísios são os ventos que formam a célula de Hadley, os ventos alísios. Os ventos alísios nós já vamos para o Laninha, o El Ninho e o Laninha.
também cobrado tanto na ESA quanto na SpaceX, nas duas. E nós, se não me engano, nós vamos ter exercícios ali que vão cobrar esses fenômenos ali. Que são fáceis, porém, eles tentam confundir e colocar laninha com efeito de um ninho ou ao contrário. Beleza? Bom, lembrando que nós temos o Trópico de Capricórnio e nós temos o Equador aqui. E aqui eu tenho uma área de alta pressão e aqui uma área de baixa pressão. Os ventos saem das áreas de alta pressão e vêm para áreas de baixa pressão. Beleza? Ó, esses ventos aqui. Esses ventos são chamados de ventos alísios, que são ventos de baixas altitudes. Por que eles são de baixas altitudes? Porque são ventos úmidos de baixas altitudes. São pesados, ventos úmidos, que causam o quê? Chuvas intensas. Chuvas, principalmente nessas regiões aqui, ó. Principalmente nessas regiões. Baixas altitudes, ventos úmidos. Ventos constantes, tá? Vou botar aqui, ó. Também vou botar isso aqui, ó. Ventos constantes. São ventos que sopram de leste para oeste. De leste para oeste. E só sopram de leste para oeste devido a um fenômeno chamado efeito Coriolis. Efeito Coriolis. Beleza? Que foi um efeito da física, é um efeito de desvio dos ventos para o oeste. Pronto, isso é o efeito Coriolis. Caiu também na prova da ESA e na prova da SpaceX esse efeito Coriolis tá ali. Eu tenho os ventos que vêm então aqui e eu tenho os ventos que vêm daqui, que são chamados de ventos alísios também. Beleza? Alísios aqui do hemisfério sul, alísios do hemisfério norte. Quando eles encontram, mais ou menos 5 graus ao norte ou 5 graus sul, essa região, ela forma áreas de calmarias, chamada de doldrums. Áreas de calmarias. Vou botar aqui, ó. Áreas de calmarias. Ou seja, ventos mansos, ventos suaves, tal. Beleza? Essa região aqui, que é onde forma o doldrums. Bom, esses ventos alísios são carregados de umidade de baixas altitudes constantes de leste para oeste. Eles vêm aqui, descarregam a umidade e ficam leves, retornam para as regiões de alta pressão, né? Como ventos secos, chamados de contra-alísios. Né? Ventos secos, altas altitudes, secos de altas altitudes. Altitudes. Beleza? Altas altitudes. Beleza? Contra-alísios. Show. Tranquilo. Essa aqui é a dinâmica dos ventos normal. Isso acontece direto, está sempre acontecendo. A cada 2 ou 7 anos, acontece um fenômeno chamado El Niño. El Niño. Esse fenômeno foi descoberto, né, meio que por acaso, por acaso,
E a história do descobrimento do El Niño é importante. Acho que tem uma questão da SpaceX que está aí, se eu não me engano, que vai falar sobre isso. Tá? Vai falar sobre isso aqui. Como eu disse que isso aqui é a dinâmica normal dos ventos. Ventos alísios, contralísios, ventos alísios, contralísios, pá, normal. Esses ventos, eles vêm para cá, eles batem na Cordilheira dos Andes, uns retornam para cá, zona de convergência do Atlântico Sul, outros atravessam a Cordilheira dos Andes, né? E tem o poder de... Vou apagar esses aqui. Tem o poder de esfriar o Oceano Pacífico. Tem o poder de esfriar o Oceano Pacífico. Está aqui, ó. Oceano Pacífico. Beleza? Esses ventos vêm para cá e, ó, e atravessam aqui e vão esfriar as águas do Oceano Pacífico. Vão causar aqui um efeito chamado de ressurgência. Um fenômeno chamado ressurgência, porque as águas do Oceano, né, Pacífico são empurradas em direção à Indonésia, em direção à Indonésia, né? Ou seja, elas vão para lá para os japoneses, lá para o Oriente, e águas profundas e frias ressurgem. Águas profundas e frias ressurgem, trazendo com elas os sedimentos do fundo do mar. Trazem sedimentos do fundo do mar. E aqui na região do Peru, mais ou menos, é a área que mais acontece isso. Peru. Mexe o fundo do mar, esses sedimentos ficam ali boiando e os peixes vêm ali para comer essas coisas aqui. Ó. Não, normal. Não é normal. Anos normais e tal. Ó, os peixes ali, pá, vêm para comer e, né, são felizes e contentes. Os pescadores já sabem disso. E vêm pescar os peixes porque sabem que ali nessa região é a área mais piscosa do mundo, onde pega mais peixe. Anos normais. Observou-se, depois observou que era num lapso de 2 a 7 anos, que diminuía. Os caras vinham pescar e não pegavam nada. Não pegavam nada. E aí começou a se questionar, mas por que tem anos que a gente vai não pegar nada e tem anos que a gente pega um monte? Né? Começou a se observar, os cientistas começaram a observar e observaram que anos que não pescavam nada eram os anos onde acontece o fenômeno El Niño. E o que é o fenômeno El Niño? Né? É um fenômeno que ocorre pela diminuição dos ventos alísios. Isso acontece o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Ou seja, esse vento não está mais empurrando essa lâmina d'água. As águas aqueceram, mas e daí? Os peixes não gostam de água quente? Não é nem isso. Não está acontecendo o fenômeno da ressurgência. Porque como não está empurrando a lâmina d'água de cima, não está ressurgindo mais água. Se não está ressurgindo, os sedimentos estão depositados no fundo. Os peixes vêm ali e não acham o que comer, partem fora. E aí os caras vêm pescar, não tem peixe. Né? E aí descobriu-se que quando ocorre o El Niño, há uma diminuição dos ventos alísios, ou seja, há um aquecimento anormal das águas do Pacífico. Toda essa historinha, né, que não é não é mentira, né, que é verdade, cai na prova, tá? Isso cai na prova. Por que que os ventos alísios vai estar lá? Quem é pescadores vai ter alguma relação com isso aí, tá? Com pescosidade. Vai ter uma questão aí que vai dizer sobre isso, se eu não me engano. Beleza? Esse é o El Niño. Ótimo. Já sei tudo do El Niño? Ainda não. Beleza. Esse é a consequência aqui no litoral peruano dos pescadores. E no Brasil?
Quais as consequências do Brasil? Bom, se os ventos alísios são ventos de baixas altitudes, ventos úmidos, constantes, tal, que trazem muita umidade para essa região. Se eles diminuem, eles não trazem mais umidade para cá. Então, uma das consequências do fenômeno El Niño no Brasil é aqui, ó, estiagens no norte e nordeste e aumento das chuvas no sudeste e sul. No sudeste e sul. Ou seja, aquela umidade que ia vir para cá, já fica por aqui. E aí aumenta as chuvas aqui. Beleza, aumentou a chuva, e daí? Aqui nós temos umas regiões, umas regiões, né, litorâneas principalmente, com a Serra do Mar e tal. Muita gente morando em áreas íngremes, aumento das chuvas, aumentos de deslizamentos de terras e tal, tá? Diabo, tá? Esse fenômeno El Niño, ele acontece durante 10 a 18 meses ele vem. Quando ele vem, ele dura 10 a 18 meses, né? Então ele dura 1 ano e meio, esse fenômeno El Niño, né? Mais ou menos. Mas as maiores ocorrências, o ápice do El Niño é em dezembro, né? Próximo a 25 de dezembro. Por isso que ele foi chamado de El Niño, em homenagem, né, ao menino Jesus lá que nasceu nesta época aqui. Beleza? Então, o ápice dele acontece aqui. Tranquilo? Beleza. Aí o que nós vamos relacionar? Principalmente em janeiro, né, quando está acontecendo o El Niño. Enchentes, né? Aqui em Santa Catarina enche, no Rio de Janeiro deslizamento de terra, né? E, dá um monte de problema esse El Niño. Bom, esse é o El Niño. E o Laninha, que é o fenômeno oposto ao El Niño, né? Geralmente ele vem depois do El Niño, vem o Laninha, né? E hoje nós vivemos um momento de Laninha, e aí a gente pode lembrar que no fenômeno Laninha, eu tenho, como falei, como ele é oposto, eu tenho o aumento dos ventos alísios. Hã? Eu tenho aumento dos ventos alísios. Então esses ventos que eram normais, eles aumentam. Vai ocorrer a ressurgência? Vai. Vai diminuir os peixes? Não. No Laninha, ninguém falou nada, ninguém reclamou, né? Então vai ter peixe normal, tranquilo. Tá? É uma coisa que as questões às vezes colocam. Com o Laninha, a diminuição da piscosidade e tal, não. Tá? Não tem relação. Bom, aumento dos ventos alísios. Há um resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Oceano Pacífico Oriental, eles chamam, né? O Pacífico Oriental. Beleza? Ok. No Brasil, que é o que mais nos interessa, nós vamos ter, pro Laninha, estiagens no sudeste e sul, é o que está acontecendo agora, e aumento das chuvas no norte e nordeste. A Caatinga está verde, tá? Caatinga hoje está verde, está chovendo. Lógico, não é chuva de fazer banhado, mas está chovendo. Beleza? Isso aqui é importantíssimo
pode observar que uma ao contrário da outra, é o que eles vão colocar nas provas de vocês e tentar inverter os fatores em uma das alternativas, né, para pegar aí o cara que não estudou muito. Tranquilo? É o Ninho, La Niña. La Niña. Ah, vou explicar aqui uma que vem já na prova da SpaceX, tá? Que são as monções. Monções, tá? Vou desenhar aqui assim, ó. Não, aqui, ó. Meu Deus, ficou um feijão. Acho que ficou um feijão. Tá, mais ou menos isso aqui. Beleza? Ok. Aqui eu estou falando do sudeste da Ásia, tá? Que é onde mais ocorre, né? Mais ocorre aqui o sudeste da Ásia. Monções são ventos sazonais, né? Que ocorrem, ou seja, são sazonais, ocorrem em épocas do ano, né? Beleza, são ventos sazonais. Aqui nessa região ocorre as chuvas de monções, né? Que são uma quantidade imensa de chuva que ocorre em um determinado ano. Tem tudo a ver com o que nós falamos, né? Vamos pensar assim, ó. No verão do hemisfério sul, tá? No verão do hemisfério sul, aqui nós estamos mais ou menos, se não me falha a memória, a linha do Equador. No verão do hemisfério sul, as águas aqui estão aquecendo, né? As águas aqui estão aquecendo. Aqui está frio, certo? Porque aqui estão no inverno, teoricamente, no hemisfério norte. Os ventos no verão, no hemisfério sul, estão correndo assim, ó, para cá, ó. Porque aqui eu estou com uma área de alta pressão, aqui eu estou com uma área de baixa pressão, no verão. Beleza, ok. Ou seja, tá vindo ali, tá seco, essa região fica seca, tá? O vento corre tudo, a umidade não chega, tão próximo do mar a umidade não chega. No inverno do hemisfério sul, passou o ano inteiro aquecendo, né? No inverno do hemisfério sul, isso se inverte. Essa região vira uma área de baixa pressão, e aqui eu viro uma área de alta pressão. E aí os ventos sebotam. Aí eles sebotam. Então no inverno ocorre as chuvas de monções. O inverno do hemisfério sul. E vai descarregar água nessas regiões aqui, ó, no sudeste asiático. Essas são as chuvas de monções, muito utilizadas para eles nessa época para a plantação, né? E para plantar, eles usam essa época para plantar e colher alguma coisa. Porque metade do ano eles não colhem porcaria nenhuma, e outra metade eles conseguem colher lá devido às chuvas de monções, que são essas chuvas sazonais aqui. Que ocorrem devido a isso aqui, ó, a inversão da alternância de áreas de alta e áreas de baixa pressão. Beleza? Tranquilo? Então tá. Beleza. Isso eu falei porque caiu já numa prova da SpaceX sobre as chuvas de monções já. Tranquilo? Bom, já sabemos as dinâmicas climáticas, os nossos fatores climáticos, e agora nós vamos falar dos climas mesmo, né? Propriamente dos climas. Os tipos de climas. E aí nós vamos falar num âmbito mundial, né? Tipos de climas, tá? E vamos começar falando do clima temperado. Tá? Clima temperado. Clima temperado, logicamente que vocês já viram onde vai existir esse clima temperado. Eu vou ter clima temperado nas regiões temperadas, sim. Clima temperado, deixa eu botar aqui, tá? E eles têm características particulares que você, lendo a questão alternativa, você já mata, tá? Aqui, ó, clima temperado. No clima temperado, eu tenho a incidência de 4 estações bem definidas, tá?
4 estações bem definidas. Beleza? A localização, né? Na região temperada, não cabe nem recurso. Ou seja, eu tenho inverno, tenho primavera, outono e verão definidos. Pluviosidades regulares o ano inteiro. Tá? Eu não tenho falta, logicamente que no inverno a pluviosidade é um pouquinho menor, mas não deixa de existir. Tá? Esse clima temperado, ele assemelha-se muito ao nosso subtropical, que nós vamos falar depois. Também no subtropical nós temos 4 estações bem definidas. Pronto. Quando falar 4 estações bem definidas, vai ser clima temperado, se estiver falando dos climas mundiais. Tranquilo? Esse é bem fácil. Clima mediterrâneo, tá? Isso aqui tem uma característica diferente, ó. Né? Clima mediterrâneo. Onde eu tenho esse clima mediterrâneo? Ah, lá na região do Mediterrâneo, claro, também. Mas não é só lá. O clima mediterrâneo, ele é um clima característico do sul da Europa, é um clima característico do deserto do Atacama, né, da região do Atacama, melhor dizendo, né, região do Atacama. Ele é um clima característico da região do sul dos Estados Unidos, norte do México, né, é um clima característico, clima próximo aos desertos, beleza? Esse é um clima mediterrâneo. Mas a característica principal do clima mediterrâneo é essa aqui, ó, é ser, ó, invernos chuvosos e verões secos. Invernos chuvosos e verões secos. É o inverso do clima tropical. É o inverso do clima tropical. No clima tropical brasileiro, né, da região central do Brasil, o clima tropical seco, ou clima tropical subúmido, ou clima tropical central, que é chamado aqui no Brasil, eu tenho invernos secos e verões chuvosos. Aqui eu tenho o inverso. Beleza? Ok. Que mais que nós temos aqui? Clima desértico. Clima desértico, né, não tem muita explicação, né? Clima desértico. O clima desértico tem como característica a escassez de chuva, a ausência de umidade, a ausência de umidade, né? Em alguns anos não chove. Em outros, eu posso ter uma pequena quantidade de chuva, tá? Mas ausência de umidade e temperaturas altas de dia, né? Não, vou botar diferente. Vou botar aqui. Grandes amplitudes térmicas. Grandes amplitudes térmicas, para simplificar. Grandes amplitudes térmicas. Beleza? A ausência de umidade é o que vai colocar. Bom, e aí alguns autores dizem que precipitações podem ocorrer até no máximo 250 milímetros, aí depende muito. O deserto do Atacama eu não posso dizer que é 250 milímetros anuais, né? Mas a ausência de umidade é o que vai caracterizar esse clima. Aí eu tenho aqui o clima continental árido. O clima continental árido é um clima característico lá da Patagônia, da Ásia, do centro da Ásia, aqui, Patagônia, Ásia Central. Que mais que nós temos aqui? Montanhas rochosas. Fala mais uma aí. Alpes suíço, que mais?
É, pode ser. É clima. É, mais um aqui que eu estou tentando lembrar que é um clima característico aqui é Guarujá, bairro Guarujá. Como é que você tá? Beleza, mano? Estamos vivos, né, Pia? Graças a Deus, né? Estamos aí firme na paçoca, parece um ouriço aí, né? Parece um ouriço, ó. Olha. Os caras não fazem figurino. O que deu? Deu jada lá? Tem jada? Tá dando jada, cara? Tá dando jada aí, cara. A barba também, ó. Boa noite, quem tá em casa aí. Boa noite, ele falou, tá? Ele não tá ouvindo, né? E daí, tudo certo ou não? Chegou a cortar a HD dele, bravo. Tá vendo? Chegou a cortar as madeiras ali, ó. Então, o que vai acontecer a partir de julho? Como é que vai ser? Tu que tá por dentro. É. Não, depois que acabar as aulas do presencial. Como é que vai ser? Vai virar som mais. Ter acesso som mais. Tá, É provável que eles vejam a nossa cara aí em algum evento, alguma coisa. entendi. Não sei, né? Então, as aulas vão ser todas gravadas, né? As que já estão lá, né? Eles vão assistir aquilo lá. Ah, tá. Mas semana que vem eu vou. Beleza? Semana que vem não. É? É a última semana, né? Covid, foi mal. Covid já me deixou assim dentro do órgão. Meu louco. Valeu. Abraço. Falando casado. Se cuida aí, né, tchê? Se cuida aí, rapaz. Não tem imunidade no lugar velho aí de Santa Catarina. Valeu. Beleza. Continental árido, tá? Aqui também tenho, parecido com o desértico, né? Eu tenho baixa umidade do ar. Baixa umidade do ar, né? Eu tenho parecido. Característica do clima continental árido. Aqui sim, ó. Eu tenho... Tá aqui, ó. Precipitações de até 250 milímetros, beleza? De até 250 milímetros. Tranquilo? Então, qual que é a característica de um para o outro? Os dois têm baixa umidade. Ou melhor, esse aqui tem ausência de umidade. Tá? Então, tomem cuidado porque eles podem até se confundir, né? Continental árido, ou é o clima desértico, tal. Beleza? Então, tá aqui, ó, baixa umidade, aqui é ausência de umidade. Tá? Aqui, eu tenho áreas continentais. Então, são áreas bem continentais, né? Ele está falando aqui, ó, como exemplo, ele deu Patagônia, ele deu como exemplo aqui, ó, a Ásia Central, beleza? Outra característica aqui, pode falar. 2.500 milímetros, que é a característica da floresta amazônica. Varia de 2.000 a 2.500 milímetros. Divide por 12 esses 2.500 milímetros por mês, né? Então é chuva pra caramba, é chuva, tá? Tá mais, tranquilo? Mas 2.000, às vezes, em alguns anos, chega a 3.000 milímetros a floresta amazônica, 3.000 milímetros, né? Então é chuva pra caramba, é mais de 200 milímetros por mês, é muita chuva, beleza? Temperaturas aqui, ó para caracterizá-los aqui, ó. Varia de 17 graus positivo a menos 20 graus, tá? Continental árido. É uma característica aqui. Aqui eu tenho grandes amplitudes térmicas, tá? Mas aqui eu tenho, por exemplo, no inverno, eu tenho menos 20 graus. Aqui, esses climas desérticos, no inverno, eu não vou chegar a menos 20 graus, né? Temperaturas um pouco mais baixas, mas não vou chegar a menos 20 graus. Essa é uma característica muito forte do clima continental árido. Beleza? Mais dois climas aqui, ó. Clima. Lembrei de uma agora. Estávamos nós na entrada da prova da PM Paraná, né, entregando os folders lá, pá, os folhinhos, boletim, pá. Aí chegou um perdido lá, um candidato perdido. Pode me dar uma informação? Onde é o Broco 2?
Por educação nós falamos, é para lá. Mas na verdade não precisa nem ter falado, o cara não vai passar, né? Não vai. Aí nós olhamos assim, não vai passar. Né? Broco 2, cara. Né? Broco 2, cara. Imagina a redação do cara. Não que eu seja o camarada mais adequado para falar isso, mas barbaridade. Aí me quebra, né? Me derruba os butiá, não tem jeito, né? Aqui, ó, clima frio de montanha ou de altitude. Beleza? Clima frio de montanha ou clima de altitude. Tranquilo? Exatamente isso aqui, ó. Características aqui. A principal característica dele vai ser aqui, ó. Temperaturas. Em média, 0 graus centígrados. Em média, tá? 0 graus centígrados. Tá? Aqui, ó. Andes, Himalaia, rochosas, Alpes e outras regiões altas, beleza? Esse é o clima frio de montanha de altitude. E para finalizarmos, o clima polar. O clima polar. Clima polar. Que hora é agora? 8h07. Que hora é o nosso intervalo? 8h15. Ok. Beleza? 8h07. 7, 2. Então, fiz umas contas aqui, então. Safado desse Thiago gravou 2 blocos só. Se ele começou a gravar às 7, 8, 2 blocos. Tá fácil, hein? Às vezes eram os remanescentes, né? Não sei. Ok, então tá. Clima polar. Tá aqui o clima polar. Característica do clima polar. Neve. Sempre. Tá? Baixíssimas temperaturas. Ok, não tem muito nem o que falar do clima polar, tá? Então, baixas temperaturas sempre aí. E aonde eu vou ter o clima polar? Regiões polares. Ártico, Antártica, né? Groenlândia, sei lá, essas regiões aí. Pode ser norte, né? Norte da Rússia, né? Que é uma região, tá na região polar lá. Tranquilo? Alasca. Isso aí. Esses são os climas que aparecem nas provas. Professor, tem mais algum que possa aparecer? Tem. Às vezes tem. Tem um clima que é chamado de subpolar, ou clima frio, que ele está abaixo do polar. Aqui tem frio de montanha, né? Mas eu tenho um clima subpolar, que vai caracterizar o quê? Com temperaturas baixas. Não tem muito o que dizer. Os que mais geram dúvidas, ou os que mais têm características particulares, são esses aqui. E aí eu vou iluminar esse aqui, ó, que é o que mais tem características. Esse aqui vem muito em prova também, tá? Então esses são os que têm mais características particulares. Mas às vezes em determinadas regiões estipula-se o clima mediterrâneo seco. Não sei se tem isso, inventei agora, né? Mas poderia ter alguma coisa nesse sentido, tá? Então não se apavorem, né? Deserto é ausência de chuva. Árido é baixa umidade, mas não é como o deserto. Então é um meio termo entre o deserto, né? Então observe isso. Nós temos o semiárido no Nordeste, não temos o semiárido? Qual a característica do semiárido? É a ausência de umidade? Não. Pode chover em alguns anos até 750 milímetros. Então tem que observar essas diferenças, tá? Entre árido, semiárido, tal. Aqui pode chover até 250 milímetros. Tá ali, ó.
bem menos do que o semiárido, né? Então observem isso aí, essas diferenças. Então não tem muito o que pensar. Agora sim, nós vamos falar dos climas brasileiros. E aí o camaradinha da ESA tem que saber isso aqui que nem a palma da mão dele, tá? Que não é difícil, né? Vocês sabem que quando se trata de climas, nós não temos muita dificuldade, né? Só tomar cuidado, porque às vezes tem umas pegadinhas, eles botam umas pegadinhas ali, e o camarada que deu uma lida na matéria uma vez, duas vezes, 3 vezes só, ele vai se apertar, beleza? Antes de começar, deixa eu desenhar eles aqui, ó, mais ou menos assim, ó, tá? Pam. Pam. Aqui. Tá. E aqui, ó. Agora deixa eu fazer uma legenda aqui, né? Senão vocês não vão entender. Legenda. Aqui. Aqui. Tudo outra cor. Aqui. Aqui eu vou botar assim. Aqui. E o último, vou botar assim. Beleza? Ok. Vamos lá. Então vamos para o clima equatorial. Equatorial, né? É um clima que tem muita quantidade no Brasil, tá? Olha só o tamanho desse clima aqui, eu tenho bastante no Brasil. Porém, ele não é o predominante, né? O predominante, eu já vou falar, vai ser o clima tropical. Equatorial, clima quente e úmido, altas pluviosidades, né? Precipitações variando de 2.000, tá? Isso aqui é importante você saber de todos os climas. Precipitações, só abreviar aqui, fica mais fácil. Precipitações de 2.000 a 2.500 milímetros ano, beleza? Chuvas e tal, pai, vou botar assim, quente e úmido. Ah, tá, uma coisa aqui, ó, baixa amplitude térmica, baixa amplitude térmica, ou seja, é quente o ano inteiro, no inverno, Tem inverno aqui? Tem, teoricamente tem. Tem inverno, mas eles estão no inverno lá também agora. A temperatura, mesma coisa. Aliás, vou fazer uma viagem esse final de semana. Eu vou aqui pro Mato Grosso aqui, ó, pá. E daí nós estávamos olhando o hotel lá hoje, e daí eu com a ideia daqui, né? Aí tinha um hotel lá com piscina, deu os caras, vamos ser hotel aqui e tal. Nós vamos de moto. Eu falei, mas que piscina, cara, no inverno? Mas daí eu fui olhar, a temperatura 32 graus vai estar lá. Falei, não. Esqueci, né? Eu pensei com a cabeça de sul, né? Mas não, verdade. Então aqui também, show de bola, quente e úmido, baixa amplitude térmica, blá, blá, blá. Beleza, tá. Agora vamos lá, o clima aqui, ó. Esse clima aqui é o chamado de clima tropical. Também chamado de tropical central, tropical semiúmido, tá? Tropical central, tropical semiúmido.
Características do clima tropical é 2 estações. Inverno seco, verão chuvoso. Precipitações variando de 1.500 a 1.500 milímetros. 1.000 a 1.500 milímetros, isso aí, só fui confirmar, mas não estava mentindo aqui, ó. De 1.000 a 1.500 milímetros ano, tá? Isso aqui, ó, é importantíssimo, porque vocês vão ver que, principalmente aqui, ó, no tropical de altitude, ele tem uma característica que é 1.500 milímetros por ano. E não é de 1.000 a 1.500, é 1.500. Tá? Isso nas provas podem vir cobrando isso aí também. Tá? Como já veio, se não me engano, na prova da ESA. Tranquilo? Vou falar disso aqui de baixo. Subtropical. Subtropical. Tá no intervalo? Então vamos para o intervalinho, que depois nós voltamos, vou recapitular os climas do Brasil aqui, tá? Para nós encerrarmos a aula de clima. Encerramos mesmo? Deixa eu ver se não tem mais nada aqui para trás. E pior que não tem mesmo, cara. Beleza, tá? E aí depois a gente vai, logicamente, para a nossa próxima matéria e os exercícios antes disso. Beleza? Já voltamos depois do intervalo.